Senhoras e senhores deputados, senhores jornalistas, senhores assessores, muito bom dia a todos. Vamos iniciar os nossos trabalhos de hoje. Estava aqui a ter uma conversa a explicar ao nosso convidado sobre a nova grelha que nós aprovamos aqui na Comissão e que, portanto, à exceção de entidades reguladoras indigitados, deixa de haver uma intervenção inicial para se dar prevalência, no fundo, ao partido requerente que coloca a questão e que é a causa, entre aspas, da realização desta audição. E para termos um contraditório mais direto. E, portanto, nesses termos, nós encontramos aqui hoje para ouvir o Sr. Engenheiro Pedro Moreira, que é o Presidente da CP, e foi um requerimento aprovado na Comissão, apresentado pelo Bloco de Esquerda, e tem por objeto o plano de negócios da empresa. E, portanto, nos termos das nossas regras, quem começa é exatamente o Bloco de Esquerda, que dispõe de 3 minutos mais um de bónus, de acordo com a nova grelha. Senhora Deputada, faz favor. Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, bom dia. Agradeço ao Engenheiro Pedro Moreira a sua presença nesta comissão e a disponibilidade para esclarecer as dúvidas que possamos ter. Nós requeremos esta audição, como foi dito pelo Sr. Presidente, para discutir o plano de negócios da empresa, na sequência das notícias que foram surgindo nos meses de verão. Nós entendemos que a CP é um elemento absolutamente estratégico para o país, seja do ponto de vista da modernização do país, seja do ponto de vista do combate às alterações climáticas, da modernização dos transportes, enfim, tudo isso. E sabemos bem que a CP teve alguns problemas nos últimos anos, em particular a dívida crónica do Estado à CP, o que bloqueou, de certa forma, o próprio plano de investimentos, mas estando esse problema resolvido, tomámos conhecimento da intenção da CP de comprar material circulante, e é nessa sequência que também tomámos conhecimento de que o Ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, consideraria que não é saudável para o mercado o Estado investir tanto em comboios. E creemos importante nós percebermos exatamente quais são as intenções da CP desse ponto de vista em relação à aquisição do material circulante, mas também de que forma é que podem esses planos serem concretizados, porque sabemos que os comboios alfa intercidades são claramente os que têm maior potencial de lucro para a empresa, sabemos também que podem ser um apoio muito importante para compensar outros serviços da CP que não são tão lucrativos, e nomeadamente as redes regionais, mas não só, com esta interferência do Governo, ao procurar limitar a capacidade da própria CP na compra de material circulante, corremos o risco de que a CP fique limitada na alta velocidade, e isso significar que a empresa possa ficar com a parte potencialmente deficitária do transporte ferroviário, deixando um espaço para o negócio privado e outros operadores naquela que é a parte, digamos assim, mais apelativa e que pode ser mais lucrativa da empresa. E o nosso medo é que esta intervenção por parte do Governo possa, de certa forma, afetar a própria sustentabilidade da CP, e é sobre isso que também gostaríamos de ouvir. Aproveito que estamos na semana em que entrou em vigor o novo passe ferroviário, uma medida que consideramos positiva, não é a medida em si mesmo que gostaríamos de colocar aqui a discussão, mas do conhecimento que tivemos do Relatório de Contas de 2023, já com a existência, do Relatório de Contas de 2023 da CP, já com a existência de um passe ferroviário em termos diferentes, mas que já existia, não havia uma compensação, digamos assim, e de certa forma era a própria CP que assumia os custos deste tipo de medida. O Sr. Ministro Miguel Pinto Luz esteve aqui no Parlamento e esteve em discussão em plenário, e nós colocámos esta questão, ou seja, para evitar o risco de que seja a própria CP a assumir esta medida e, portanto, com os custos que isso obviamente pode ter
para a empresa e as implicações que pode ter para a empresa, e o Sr. Ministro garantiu-nos que essa medida seria compensada até o último cêntimo. Aproveito a vossa presença aqui para saber em que termos é que esta questão foi definida, se foi discutida os termos da compensação da medida ou não, e se mantém ou se não mantém a preocupação de que seja a CP que possa vir a pagar esta medida, com impactos óbvios para as contas da própria empresa. E agradeço. Sr. Presidente, permita-me só dizer que eu tenho outra audição requerida por nós numa comissão aqui ao lado, às 10h30, portanto eu tenho que fazer uma ginástica. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda obviamente vai estar a acompanhar esta audição, mas eu não poderei estar fisicamente em todo ela, peço desculpa por isso. Muito bem, Sra. Deputada, tenho esse aborrecimento, mas com certeza que o Bloco estará atento ao decurso dos trabalhos e tem a vantagem de fazer ginástica enquanto que nós estamos aqui sempre sentados. Passamos então à resposta. São 4 minutos, é exatamente os mesmos termos. Sr. Engenheiro, faz favor. Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Economia, Obras Públicas e Habitação, deputado Miguel Santos, senhoras e senhores deputados, indo logo direto às perguntas que a senhora deputada colocou, quero enquadrar que a CP tem estado a atravessar um processo de transformação muito significativo desde 2019, momento em que esta administração tomou posse. Este percurso teve início com a execução, inicialmente, um plano estratégico de curto e médio prazo, cuja implementação levou à resolução de vários problemas, à otimização de várias áreas na empresa e permitiu que a CP tivesse capacidade de resposta ao grande aumento de passageiros que tivemos nos últimos anos. Só para terem uma certeza, para terem alguns dados, entre 2018 e 2023 houve um crescimento de 37% do número de passageiros e nós em 2019 estávamos no limite da capacidade. O que nós fizemos foi utilizar áreas onde nós somos efetivamente muito bons, nomeadamente na área da manutenção, de engenharia, conseguimos colocar ao serviço um conjunto muito substancial de locomotivas elétricas, locomotivas diesel, carruagens de via larga e até de via estreita, e automotoras, nomeadamente na região, aqui nos urbanos de Lisboa, 7 unidades quádruplas que permitiram aumentar a nossa capacidade. Paralelamente, desenvolvemos um plano estratégico de médio e longo prazo, cujo foco é preparar a CP para os desafios do futuro, com grande ênfase na modernização, digitalização, inovação e sustentabilidade. A implementação deste plano está já em curso desde 2022, já com alguns resultados visíveis, uma vez que nos últimos 2 anos foram os únicos nos quais a CP conseguiu resultados operacionais positivos. E só o conseguimos fazer porque os trabalhadores da CP agarraram estes desafios com elevado empenho e conseguimos colocar em prática um conjunto alargado de ações e projetos, o que me faz sentir orgulhoso de fazer parte também desta equipa. Relativamente à alta velocidade, neste plano estratégico, nós temos, este plano estratégico de médio e longo prazo tem 10 objetivos macro, e nestes 10 objetivos macro, um deles, que dou destaque, é anteciparem e liderarem a alta velocidade em Portugal, que inclui também o objetivo de implementação de serviços de alta velocidade com ligações à rede ferroviária espanhola. As nossas equipas têm estado a trabalhar neste projeto. Desenvolvemos já vários estudos, desde o mercado potencial, estudos dos modelos de negócios, modelo de operação, temos desenvolvido, nomeadamente até ao nível da manutenção e engenharia, já temos a especificação funcional e técnica praticamente concluída e neste momento estamos a elaborar o caderno de encargos, pois temos o objetivo de lançarmos um concurso, caso o plano de negócios mereça acolhimento por parte do acionista. Tínhamos o objetivo de lançar o concurso ainda este ano. E como dissem, de facto, isto é importante na sustentabilidade futura da CP.
Eu destaco, enquanto os intercidades são incluídos no contrato de obrigações de serviço público, os Alfa Pendular estão fora, mas são determinantes para a rentabilidade da CP. Os Alfa Pendular sozinhos, são 22 serviços nos 1.300 e tais que nós temos, geram cerca de 1/5 da receita da CP. Este serviço, ou esta rentabilidade nós perdemos, porque o serviço Alfa Pendular é transferido para o serviço de alta velocidade, deixa de ser competitivo, e por esse motivo, sim, temos todo o interesse, estamos empenhados em estar na alta velocidade, sabendo de antemão, também já está contemplado no nosso plano estratégico, vamos ter concorrência nesta área, mas isso não nos impede de continuarmos a trabalhar e afinar o nosso modelo de negócios, depois estamos convictos que temos todas as competências técnicas e organizacionais para implementarmos um bom serviço a esse nível. Eu não respondi, foi o passo ferroviário verde e passou os 4 minutos. Vai ter a oportunidade, tenho a Peço certeza. Peço desculpa, mas irei incluir a seguir. Tenho uma forte suspeita que essa questão voltará a mas acontecer. também tenho resposta, sim. Da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista é o Sr. Deputado Ricardo Costa, não é? Faz favor, são 6 minutos, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente da CP, Engenheiro Pedro Moreira, e permita-me que hoje aqui faça um parênteses, cumprimento também o vogal, o Dr. Miguel Laranjeiro, que é um gosto tê-lo aqui enquanto vimaranense, muito obrigado pela sua presença, e cumprimento-vos a todos. Bom, há aqui, obviamente, questões que vou discorrer sobre elas, embora foram efetuadas pelo Bloco de Esquerda, mas acho que são importantes serem reiteradas e serem reafirmadas até para que a pergunta tem outra dimensão da resposta. Bom, a CP Comboios Portugal tem como missão, como disse bem, contribuir para o desenvolvimento económico e para a coesão social através da sua atividade comercial. E sendo a maior empresa de transportes terrestres a operar em Portugal, deve merecer o maior respeito de todos, muito em particular da respectiva tutela. Estamos completamente de acordo. Ora, não é isso que as notícias que circulam ou que as declarações públicas do Sr. Ministro de Infraestruturas e da Habitação têm demonstrado. As dúvidas do Partido Socialista mantêm-se, assim como a convicção de que limitar artificialmente a CP no negócio de alta velocidade irá distorcer a concorrência e criará uma reserva de mercado sem benefício para o interesse público, reduzindo a empresa a um papel secundário ou de último recurso que acreditamos ser prejudicial para o serviço integrado, comprometendo o futuro da CP. Assim, o Partido Socialista pretende saber se a inversão da estratégia tornada pública, pelo menos na intenção, pelo Sr. Ministro Miguel Pinto Luz, foi ou não consensualizada ou concertada com a CP. Aquilo que o assessor político classificou como ambição da empresa no que diz respeito à compra de mais comboios é, para a CP, uma ambição ou 8 novos comboios de alta velocidade são exatamente uma necessidade no âmbito da prestação do serviço público? Consegue o Conselho de Administração compreender e, simultaneamente, explicar o racional que pode sustentar a opção de não investir tanto em comboios? Sabemos que esta não é a proposta da CP, mas antes a opção pública do Governo. No entanto, é preciso perceber se houve cuidado na sua ideia de reformulação ou, no mínimo, diálogo para se consolidar uma alternativa menos ambiciosa. Não obstante, a convicção do PS e a nossa oposição em relação a qualquer diminuição ou corte no investimento ferroviário, é fundamental que o Parlamento compreenda o contexto, mesmo discordando da substância. Permita-me ainda questionar em que medida a posição manifestada pelo Sr. Ministro das Infraestruturas compromete o plano de negócios da CP. Mais, se estamos a falar da aquisição de menos material circulante, qual o prejuízo que podemos ter, por exemplo, na ligação de alta velocidade a Vigo ou entre Lisboa e Madrid, mas também, por exemplo, na conectividade e na coesão da capacidade instalada na ligação Guimarães-Braga, direta ou indiretamente, e até esta? E vou mais longe, até quando, Sr. Presidente da CP, temos de esperar para o regresso, por exemplo, do Alfa Pendular a Guimarães, com esta ausência material que hoje falamos aqui? Ligar estas duas cidades do Minho, aproximar o quadrilátero urbano, tenho dito isto em várias comissões do Distrito de Braga, que soma estas Famalicão e Barcelos, nomeadamente através da proposta do Plano Ferroviário Nacional, tem muito de positivo para as empresas, para as famílias, para os trabalhadores, para os estudantes ou para o setor do turismo. Esta decisão hipotética compromete o futuro de 1 milhão de pessoas do Distrito de Braga, onde estão sediadas
8% das empresas instaladas em Portugal e que contribuem para a nossa economia com mais de 11% de exportações. Estamos a falar de um exemplo real e pragmático cuja decisão representa uma cambalhota na mobilidade e um desinvestimento que afetará de igual forma outras regiões do país. Em que medida pode a CP, questiono, prevenir estes efeitos e até conseguir garantir a preservação estrutural do seu plano de negócios inicial? O Partido Socialista, obviamente, reconhece a dimensão do plano, da empresa e o seu impacto na prestação de um serviço público essencial. E, por isso, temos a consciência de que, ao reduzir o investimento, está-se a comprometer a sustentabilidade, a qualidade, a inovação e, obviamente, a expansão. A CP merece todo o nosso respeito e toda a nossa atenção. É aquilo que queria questionar. Muito obrigado. Muito bem, Sr. Deputado. São várias as questões colocadas. Sr. Engenheiro, faz favor. Obrigado pelas questões. Relativamente à questão que falou das declarações do Sr. Ministro, importa dizer que nós temos trabalhado diretamente com o Ministério das Infraestruturas, aliás, temos partilhado com a tutela setorial todos os nossos dados, todos o plano de negócios, o modelo de aquisição, o modelo de viabilidade económica do serviço e, até ao momento, sempre recebemos apoio relativamente a este nosso objetivo de implementação de serviço de alta velocidade. Ou seja, sempre que, e das várias reuniões que decorreram, nunca nos foi transmitido ou nunca houve informação de limitar a CP na alta velocidade. Nós já, como digo, já concluímos um estudo da viabilidade económica, já entregamos o nosso plano de negócios e, obviamente, que depois o acionista, que é o Estado, irá avaliar e tomar uma decisão e nós, em função da decisão, avançaremos. Mas, relativamente ao número de comboios, ele já teve, da nossa parte, nós já estamos, desde 2020, a fazer estudos, cada vez com maior detalhe, e a CP já teve alguma flutuação no número de comboios de aquisição na primeira fase, mas algo que se manteve sempre igual. Há um conjunto de unidades para aquisição inicial e há um conjunto de unidades, estamos a considerar, para aquisição opcional em função das necessidades e também com os objetivos de internalização de serviços, nomeadamente em ligações à Espanha, como referiu. Esse número de comboios total, a quantidade base e opcional, manteve-se sempre igual ao longo deste período. O que nós temos afinado, sim, é a quantidade base, à medida que vamos tendo informação de maior detalhe e os estudos que temos elaborado têm avançado. Mas, não obstante, nós entregamos a informação, ainda não temos uma decisão formal sobre o número de comboios que vão ser ou não autorizados para podermos avançar com o curso. Relativamente ao Alfa Pendular para Guimarães, quero transmitir que, como sabem, em 2020 houve um acidente em Soure. Nós só temos, as pessoas não sabem, mas a CP só tem 10 comboios da tipologia Alfa Pendular. Esses 10 comboios, como digo, dão cerca de um quinto da receita da CP e, nesse momento, quando perdemos um comboio, numa frota que estava com um nível de utilização muito intensivo, tivemos que reduzir a nossa oferta, fomos obrigados a isso. E retiramos em Guimarães porque o trajeto entre Porto, Campanhã e Guimarães tinha um número muito reduzido de utilizadores. Estamos a falar em cada comboio tinha tipicamente menos que 10 utilizadores para quem viaja nos serviços. Tivemos que tomar essas opções porque não temos outros comboios que o permitam fazer. Agora, sim, estamos a avaliar outras hipóteses, nomeadamente ao nível da disponibilidade de material circulante, para podermos compensar Guimarães, nomeadamente com serviços intercidades. Isto estamos a analisar, posso dizer, mas não tenho uma resposta, pois, como sabem, nós temos utilizado a nossa frota de forma muito intensiva e, por esse motivo, ainda não consigo dizer-lhe se vamos ter ou não essa possibilidade. Estão a passar o tempo.
Relativamente ao passe ferroviário verde, ou o passe ferroviário nacional, efetivamente, o ano passado foi implementado o passe ferroviário nacional, de 49 € apenas para os comboios de tipologia regional. De facto, não houve nenhuma compensação adicional direta, mas o valor também que foi calculado era relativamente baixo e a compensação existe sempre pelos acertos que estão previstos no contrato de obrigações de serviço público, ou seja, há uma margem de lucro, que é o lucro razoável de 5%, e no momento de apuramento dos cálculos a CP é sempre ressarcida quando existem outros custos adicionais. Relativamente à compensação do passe ferroviário verde, foi feito um trabalho quer pela nossa equipa da direção comercial, quer também pelo nosso planeamento e controlo. Utilizamos todos os dados na nossa sensibilidade. Nós não fizemos nenhum estudo de mercado, também já não fizemos o ano passado. Utilizamos muito os dados que temos no nosso sistema, a experiência de utilização dos passes, a sensibilidade, que é do nosso conhecimento que existe ao valor, e calculamos uma compensação de cerca de 19 milhões de euros, e essa compensação resulta da perda de receita em alguns serviços, mas principalmente, de facto, nos intercidades, mas também dos montantes que a CP vai ser ressarcida pela venda direta dos passes que entram como receita direta para a CP. Confio nas equipas que fizeram o trabalho, mas se existir algum desvio positivo ou negativo, o contrato de obrigações de serviço público já tem mecanismos que prevêem ou que possibilitam os ajustes e o acerto nas compensações à CP. Peço desculpa, alarguei-me no prazo. Estão as respostas dadas, efetivamente, e podemos passar então ao grupo parlamentar do PSD, é o Sr. Deputado Bruno Ventura. Sr. Deputado, 6 minutos. Sr. Presidente, Srs. Deputados, caro Presidente, agradecer a sua presença. Gostava de começar por deixar claro o posicionamento do PSD sobre esta matéria, que tem que ver com o seguinte: nós olhamos para o setor como um todo e cujo o fim último do setor é servir as famílias portuguesas, os utilizadores, e por essa via servir a economia portuguesa. Nós não achamos que o setor ferroviário existe para servir exclusivamente uma empresa em regime de monopólio. Não significa isto que não entendamos que a CP seja um ator imprescindível no setor da ferrovia. E por essa razão, ao contrário do que às vezes ouvimos em alguns debates, mais do que pretender, através da visão do PSD, acharmos que a CP deve ter um monopólio em Portugal, estamos mais preocupados em potenciar a CP para que possa crescer além fronteiras, para que se possa internacionalizar, procurar outros mercados e, através dessa internacionalização, atribuir o maior retorno ao acionista, que neste caso somos todos nós, e melhorar a qualidade de vida dos seus colaboradores. Portanto, sobre a internacionalização, deixe-me colocar-lhe, e gostava de abordar algumas questões. Em 2023, a Renfe, através do seu Presidente, comunicou que logo que esteja concluída a linha de Évora-Elvas, pretende entrar em Portugal no mínimo até Évora. Portanto, quais os planos da CP para esta linha? Pretende a CP fazer serviço até Badajoz? E com a eletrificação até Vilar Formoso, quais os planos da CP para Salamanca? A CP já avaliou se é um destino com potencial? Mas a Renfe não ficou por aqui. Anunciou também que lançou um concurso público para garantir, de consultoria para garantir a certificação para que possa operar em Portugal. Quais os planos da CP para uma eventual operação em Espanha? A CP já solicitou esta mesma certificação. Por outro lado, no que diz respeito ao material circulante, antes da alta velocidade ainda temos aqui um longo caminho a percorrer. Sabemos que a CP comprou há 4 anos cerca de 50 carruagens à Renfe. Quantas já foram recuperadas e quantas estão hoje em serviço? Estas carruagens podem circular em Espanha? Outro dado que nos preocupa sobre esta perspectiva de melhoria de serviço e de internacionalização são precisamente indicadores de mercado e indicadores de serviço. O Sr. Presidente disse aqui um dado muito importante. O serviço alfa-pendular, portanto, de alta velocidade, representa 1/5 da receita da empresa. Os dados que consultamos no relatório e contas dizem-nos o seguinte: em 2019, transportaram 6,9 milhões de passageiros e tiveram uma receita de 118,7 milhões de euros, quase 119. Para os mesmos serviços, em 2023,
Os comboios transportaram 5,2 milhões de passageiros e tiveram uma receita de 88,3. É inegável que há uma quebra de receita significativa neste serviço que o Sr. Presidente disse que era estrutural para a receita da empresa. Ora, numa conjuntura em que o setor ferroviário está em competição, sobretudo, com o setor rodoviário, com operadores como a Flixbus, que têm estratégias comerciais mais apelativas, como é que a CP pretende reagir a esta quebra significativa de procura para um setor que é tão importante para a empresa? Para o futuro, com a abertura do setor, como é que a CP pretende também competir com operadores privados de comboios com dinâmicas competitivas por níveis de serviço? E por falar em níveis de serviço, há um indicador que eu julgo que a todos os partidos deve preocupar. A pontualidade dos comboios Alfa Pendular em 2023 foi de 45,3%, o que significa que mais de metade dos comboios circulam com atraso. O que tem feito a CP para melhorar ou mitigar estes atrasos e melhorar os indicadores de níveis de serviço? Ainda sobre níveis de serviço, aqui não indicadores de mercado, mas experiência do utilizador. Nós achamos relativamente estranho que em 2024 um utilizador não consiga saber o estado de comboio quando existe atraso. Quando num Uber, num autocarro, em qualquer outro tipo de serviço, consegue saber onde está, qual o nível de atraso, hora prevista de chegada. Quer dizer, na era da internet não é possível oferecer este tipo de serviços ao utilizador, saber quando há atraso, através de uma app, onde está o comboio, o que acontece sem estar na estação. Depois há outra coisa que também, que do ponto de vista internacional, acontece e que achamos estranho que não aconteça em Portugal com a CP. Uma coisa normal para cada operador, que é possível comprar o bilhete com cartão de débito ou de crédito. Porquê que não é possível na CP? Isto do ponto de vista da experiência do utilizador. Uma última pergunta. Em 2022, e aqui sobre alta velocidade, em 2022 a CP sinalizou que pretendia comprar 12 comboios de alta velocidade. Quando é que a CP entregou ao acionista o plano de negócios para a aquisição destes comboios? Após o anúncio de 2022. Uma última pergunta sobre o passe ferroviário. Uma pergunta muito objetiva. Quantos passos foram vendidos, ferroviários verdes foram vendidos até à data? E uma pergunta mais do domínio de controle de gestão. Na contabilidade que fez da compensação anual de 18,9 milhões de euros, a grande parte dos partidos da oposição, com legitimidade, alertaram que a medida era positiva, mas temiam pela capacidade instalada devido ao aumento da procura. O que lhe quero perguntar é se na análise que a CP fez e do retorno, se é possível garantir hoje que elasticidade da procura é que se pode garantir mediante a capacidade instalada. Muito obrigado. Muito bem, Sr. Deputado. Sr. Engenheiro, conseguiu tomar nota de todas as questões? São muitas, todas interessantes. Vou tentar responder. Sim. Então, faz favor, Sr. Engenheiro, ligue o microfone, por favor, e então pode responder. Srs. Deputados, vamos ouvir as respostas. Ok. Relativamente à operacionalização de serviços em Espanha, como disse o Sr. Deputado, e eu já referi aqui, que faz parte dos nossos planos, é um plano estratégico, cooperarem não só em Portugal, mas em Espanha. Mas à semelhança do que fizeram os operadores incumbentes de todos os países na Europa, primeiro, eles implementaram serviços no seu país, não há nenhum operador incumbente que tenha iniciado serviços de alta velocidade noutros países e só posteriormente tenha colocado no seu país, até porque há um conjunto de sinergias que se conseguem através, primeiro, da implementação no país. Ou seja, eles tiram partido da operação que já têm no seu país e expandem serviços depois para países vizinhos. E faz parte do nosso plano implementarmos um serviço de alta velocidade em Portugal, na rede ferroviária de alta velocidade, com a infraestrutura que vamos ter cá, e depois tirar partido das sinergias, porque ao implementá-lo em Portugal, vamos já tirar partido de um conjunto de sinergias de vários serviços e áreas, nomeadamente na engenharia, nas operações, na comercial, que nós temos na CP. Isso permite-nos agilizar essa operação. E depois de implementarmos o serviço em Portugal, isso permite-nos também criar outras sinergias que nos permitem expandir os serviços para a Espanha. Nós estamos, enquanto plano de negócios para a rede ferroviária nacional,
já está concluído. Relativamente às ligações internacionais, porque para nós é importante ir quando tivermos a certeza absoluta que o serviço é rentável, iremos fazer quando concluirmos estudos que já estão a decorrer, nomeadamente de procura das ligações internacionais. Quando tivermos os resultados desses estudos, podemos completar o plano de negócios também para esse tipo de ligações. Nós conhecemos os planos da Renfe, temos trabalhado muito próximos da Renfe, com o qual nós temos excelentes relações, e podem, nomeadamente, existir um conjunto de sinergias também na melhoria do serviço na ótica do utilizador, que podem resultar de um serviço complementar entre a CP e a Renfe. Quero deixar claro que nós não temos qualquer pretensão de estarmos a operar o serviço de alta velocidade de forma isolada com monopólio. Aliás, o serviço que nós estamos a propor, com o número de ligações, irá ocupar numa fase inicial no máximo 40% da capacidade da infraestrutura e quando a linha estiver já com a segunda fase, os serviços que nós estamos a propor irão ocupar cerca de 20% ou menos do que isso na capacidade. Ou seja, vai existir capacidade para a entrada de outros operadores no negócio de alta velocidade e nós levamos isso em consideração e elaborarmos o nosso plano de negócio. Nós sabemos disso, temos total noção que vamos estar em concorrência e fomos muito cautelosos a esse nível. Carruagens Arco, já recuperamos 20 carruagens, estamos a trabalhar já também na homologação para a circulação em Espanha, é certo que elas vieram de lá, mas nós fizemos alterações em Portugal, técnicas, que levou à perda da certificação para circular na rede ferroviária espanhola. Aliás, a partir do momento que nós fizemos um conjunto de alterações, elas ficaram impossibilitadas de circular quer em Espanha, quer em Portugal. Nós fizemos um trabalho que permitiu a homologação para a circulação na rede ferroviária portuguesa, pois era a prioridade que tínhamos para este material circulante, para os serviços que tínhamos planeado para eles. E estamos neste momento já a trabalhar na homologação destas carruagens para circularem também em Espanha e as alterações técnicas que nós fizemos nessas carruagens já levaram em consideração, desde o início, as características que o material tinha que ter para circular também na rede ferroviária espanhola. Tivemos esse cuidado desde o momento. Relativamente às quebras da receita, quero dizer que o ano passado houve uma quebra, mas ela aconteceu efetivamente dado um período elevado de greve e não por perda de transferência. Posso lhe dizer que só este ano, e é muito maior que 21 e 20, nós só nos Alfa Pendular tivemos um aumento, relativamente ao homólogo, em passageiros de 18,7% e na receita tivemos um aumento só nos primeiros 8 meses deste ano de cerca de 28% da receita. Ou seja, a receita média tem aumentado, temos trabalhado muito, nomeadamente no setor do turismo, mais com agências, temos conseguido subir a receita dos Alfa Pendular muito acima até do número de passageiros. Isto resulta de um trabalho que as nossas equipas têm feito para potenciar estes negócios que são extremamente importantes para a sustentabilidade da empresa. Relativamente à pontualidade, quero dizer, quando se diz o que é que tem feito, por culpa da CP, ou responsabilidade da CP, o número de atrasos é extremamente reduzido. O que se passa neste momento é que nós temos praticamente a infraestrutura ferroviária toda em obras, há um grande número de reduções de velocidades máximas que os comboios podem praticar e esse é o motivo pelo qual mais de metade dos atrasos dos serviços comerciais são originados por os constrangimentos resultantes da infraestrutura. Nós temos dados muito objetivos relativamente às responsabilidades de cada área. E há alguns que nós assumimos, que acontecem por distúrbios, às vezes provocados por passageiros, que nós consideramos a responsabilidade mesmo assim nossa, doenças súbitas de passageiros, que também são normal, quando nós transportamos quase 500 mil de passageiros por dia, é normal que existam comboios onde há sempre alguém que se sinta mal e nós não vamos deixar de ter os cuidados que temos que ter, nomeadamente chamando muitas vezes o INEM, e eu sei que isso provoca perturbações na viagem dos restantes passageiros, mas não podemos deixar
de o fazer. Relativamente à nossa responsabilidade, não tenho aqui comigo, não vinha preparado para este tema, mas as percentagens são muito baixas, nomeadamente ao material circulante, a andar por volta dos 7%. Nós temos feito um trabalho muito importante ao nível das operações, ao nível de comercial e da manutenção e engenharia, que tem aumentado tanto quanto possível a eficiência da nossa operação, sabendo de antemão que há constrangimentos, por um lado, porque a infraestrutura, como diz, está em obras, e por outro, porque nós temos também material circulante muito antigo, mas estamos a tirar partido das capacidades que temos ao nível da engenharia. E acho que já estou-me a exceder muito para além de... Sim. Pronto, peço desculpa, depois continuo... Estava a dar aqui alguma tolerância para terminar essa resposta. Entretanto, vai colocar questões o Grupo Parlamentar do Chega e é o Sr. Deputado Carlos Barbosa, não é? É isso? Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia. Cumprimento aos Srs. Deputados, cumprimento ao Sr. Presidente da CP, o Sr. Engenheiro Pedro Moreira e quem vem a acompanhar. O Sr. Engenheiro, de certa forma, já tocou em vários pontos que existe uma preocupação generalizada sobre a empresa, sobre a CP. E eu não posso deixar de começar, não iria começar por aqui, mas não posso deixar de começar, de acordo com as últimas respostas que o Sr. Presidente deu, que refere de uma forma muito leve esta questão das reclamações, que é algo, não é nada que suporta, nem é nada que importa num cômputo. Ou seja, a própria CP tem imensas reclamações. No portal da queixa, em 2023, era a empresa que mais reclamações tinha a nível de transportes. Hoje em dia, as pessoas ainda se continuam a reclamar o próprio transporte da CP, principalmente no âmbito do Alfa Pendular, dos atrasos que existe, das circunstâncias de ligações que são suprimidas, de variedíssimas situações que estão a acontecer e que isto tudo afeta também o próprio plano de negócios, afeta a receita da própria empresa, e vocês deveriam ter este âmbito muito mais bem trabalhado, de forma a que não houvesse a continuidade deste tipo de reclamações que temos ainda em 2024. E acho que era algo que devia estar a preocupar a própria CP na resolução destes problemas. Sabemos perfeitamente, como disse, e bem, há algo que vocês não têm uma responsabilidade direta, é alheio a vocês que são as obras, mas deveremos tentar acautelar para que algo seja feito no âmbito positivo, porque a vocês interessam os clientes, como é óbvio, e isto acaba por deixar de ter clientes. Olha, por exemplo, eu falo por mim, eu sou de Braga, podia perfeitamente usar a CP, neste caso o Alfa Pendular, e não o uso, porque não me compensa vir de Alfa Pendular, devido aos constantes atrasos, devido, no ano 2023, as supressões que houve devido às greves, como falou, quer dizer, várias questões que têm sido evidenciadas não só eu aqui, mas pelas pessoas também no âmbito público. Por outro lado, gostaria de irmos já mais à própria funcionalidade da CP e ao negócio da própria CP, questionar sobre estas últimas declarações do Sr. Ministro, em que revelam que a CP deixará de ter a possibilidade do trabalho como vocês pretendem, que é na plenitude, o trabalho praticamente na plenitude, no âmbito da alta velocidade, no âmbito também do Alfa Pendular, e que iremos ter concorrência no nosso território. O que é que vocês acham desta concorrência? O que é que vocês acham que isto vos vai trazer? O que é que vai melhorar a própria CP? Quais são os problemas que trará a CP? Se teremos despedimentos advindo desta situação da possibilidade da inclusão de concorrência? O que é que, se vocês têm já a nível do plano de negócios este tipo de estruturação?
No seguimento disto, você falou, ainda na resposta a colegas anteriores, a própria internacionalização, que foi falado também pelo Sr. Ministro e que vocês assim tanto também desejam, se a CP está preparada para o âmbito da internacionalização. Tudo bem que temos uma ligação a um país aqui vizinho que tem o mesmo tipo de bitolas em algumas vias, se a CP está preparada para fazer esse tipo de internacionalização, visto que temos bitola europeia e bitola ibérica do outro lado de Espanha, e que isto pode criar também com que vocês tenham que se fazer uma adaptação, e se essa adaptação já está pensada também no próprio plano de negócios. Outra questão que eu gostaria de lhe colocar tem a ver com o passe verde. Há especialistas que nos têm referido que, muito provavelmente, este custo que está salvaguardado dos 20 euros não suporta nem 1/3 do custo da operação. Se nos podem dar uma informação mais concreta, se realmente o valor que o próprio Estado se compromete a comparticipar se chega, se as expectativas que vocês têm nos 30 milhões de passageiros é uma expectativa real, ainda agora de acordo com o que o deputado Bruno Ventura disse, há uma diminuição dos passageiros na CP, e para terminar, Sr. Presidente, e se isso terá alguma interferência, porque temos a evidência que na Alemanha este passe verde, suposto passe verde ou passe ferroviário, não veio trazer diferenças no próprio tipo de transporte, em que as pessoas continuam a usar na mesma as vias rodoviárias em contrário da via ferroviária. Por outro lado, gostaria de lhe fazer uma pergunta que ainda não foi feita aqui. Por último, para terminar, Sr. Presidente, peço imensa desculpa. Sr. Deputados, vamos vocês tenham, terminar. Sr. Deputado, neste momento, vocês têm uma... Só um momento, por favor. Desculpe interromper. É a última pergunta que vai colocar. Com certeza. O Sr. Deputado está a terminar e precisamos ter menos ruído de fundo, porque eu nem sequer consigo ouvir. Portanto, faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Por último, a questão tem a ver com a compra dos comboios, em que foi adjudicada a Alstom, é uma empresa que está implementada aqui ao lado em Espanha, e há a possibilidade de estarmos aqui numas dúvidas existenciais das diretivas europeias, em que uma das cláusulas obrigava ou tinha complementado a criação de uma fábrica em Portugal. Assim será feito, se isso está a transgredir ou não as diretivas europeias, e se será por causa disso que temos então as tais litigâncias nesta compra dos comboios. Muito obrigado. Muito bem, Sr. Deputado. Nem a CP chega a horas, nem o Sr. Deputado cumpre os horários também. Foi mais ou menos isto que aconteceu. Também tenho a mesma experiência que o Sr. Deputado referiu, de facto, com toda a vontade de querer viajar na CP, nem sempre tem sido possível isso acontecer. O Sr. Presidente tem os 5 minutos com tolerância também, igual, tem que ser assim, para responder às questões. Faz favor, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. Pronto, começando pelas reclamações, o que eu quero dizer é que nós damos tratamento a cada uma das reclamações e temos feito tudo o que está ao nosso nível para conseguirmos resolver esses problemas, sendo que, como referi, a maioria destes problemas são externos à CP, mas mesmo assim nós temos dialogado com as entidades que são responsáveis, uma vez que nós assumimos sempre a responsabilidade pelos nossos clientes. E naquelas situações em que os comboios chegam com mais de 1 hora de atraso, mesmo nas situações onde não é responsabilidade da CP, nós assumimos sempre essa responsabilidade perante os nossos clientes e devolvemos a totalidade do valor da viagem, como digo, mesmo nas situações onde nós não somos responsáveis. Temos dado tratamento, temos desenvolvido um conjunto de ações internamente com vista à melhoria do desempenho nas situações que dependem de nós e temos transmitido para outras entidades nas situações que não dependem de nós, porque nós queremos melhorar o serviço como um todo e não apenas estar focado do que é da nossa responsabilidade. Relativamente a deixar de ter plenitude e estamos a falar de redução de passageiros, não é verdade. A CP tem tido aumentos sucessivos no número de passageiros. Nós batemos recordes deste século o ano passado com 173 milhões de passageiros e posso lhe dizer que este ano já estamos a ter, nos primeiros 8 meses, um aumento
de perto de 11% relativamente ao homólogo. Ou seja, o ano passado, mesmo com os constrangimentos que tivemos por causa das greves, conseguimos bater novos recordes, porque é o trabalho que nós estamos a desenvolver tem levado à captação cada vez de mais passageiros. Este ano estamos a ter aumentos muito substanciais, globais, de 10,8%, com aumento de receita superior ao aumento de passageiros em 12,9%, e temos segmentos, como disse no Alfa Pendular, com grande aumento de número de passageiros e grande aumento de número de receitas, e mesmo nos comboios regionais tivemos um aumento de cerca de 30% do número de passageiros e houve também aumento de receita, mesmo com o passo ferroviário nacional do ano passado, com os 49 euros, estava acesso exclusivo a estes comboios. Nós conseguimos ter um aumento, este ano, de 29% em passageiros e tivemos um aumento de 21% nas receitas. Ou seja, há uma série de informação que circula que não corresponde toda à verdade e nós temos esses dados e podemos provar isso. Relativamente à questão, vamos pedir? Não. Nós temos planos concretos, estamos seguros, vamos expandir os nossos serviços, estamos a trabalhar nesse sentido, estamos seguros que conseguiremos fazer um bom trabalho na alta velocidade. Este projeto está a ser trabalhado com um cuidado extremo, com as nossas equipas, que eu quero elogiar, porque elas têm tido um empenho extremo e têm sido incansáveis neste projeto, e estou convicto que vamos conseguir fazer com todo sucesso e não vamos dispensar ninguém. Vamos aumentar, porque vamos precisar efetivamente de aumentar as nossas equipas cada vez mais para expandirmos os nossos, mesmo com concorrência, que nós, como digo, não temos, o nosso plano já prevê que vamos operar em concorrência. É normal, o mercado está liberalizado, seria ingênuo da nossa parte se considerássemos que essa concorrência não vai existir, mas nós não temos medo dessa concorrência. Há mercado para a CP, haverá mercado também para outras empresas, e isso é benéfico, no final, para os utilizadores. Não coloco nenhum problema a esse nível. Relativamente aos comboios do concurso da Alstom, da 117, a questão da legalidade ou não de uma fábrica em Portugal, quero esclarecer o seguinte. A CP não obrigou, no nosso concurso, à construção de nenhuma fábrica em Portugal. Faz parte do caderno de encargos o fornecimento de comboios e faz parte do caderno de encargos também a construção de uma oficina em Guifões de segundo nível para a manutenção destes comboios. Foi feito um cálculo pelas nossas equipas e o espaço que nós temos nas oficinas em Guifões será insuficiente quando tivermos o acréscimo, quando tivermos estes comboios. Por esse motivo, as nossas equipas dimensionaram uma nova área oficinal a construir no complexo oficinal de Guifões, de cerca de 10 mil metros quadrados, e o que nós colocamos no caderno de encargos, valorizamos foi positivamente, sem obrigar, o fabrico de material circulante em Portugal, como já fizemos noutras vezes, noutros cadernos de encargos de material circulante que a CP já adquiriu, valorizamos sem obrigar e fizemos mais. Como aquelas oficinas serão utilizadas após a entrega da totalidade, nós colocamos no caderno de encargos que a CP deixava, caso existisse interesse por parte dos fabricantes, que o fabricante utilizasse aquelas instalações para fabrico de uma parte ou da totalidade dos novos comboios. Foi isso que aconteceu. Nós temos pareceres jurídicos, eu não sou especialista nessa área, que apontam precisamente que não há qualquer problema a esse nível, não estamos a obrigar, e o certo é que todos os fabricantes apresentaram proposta para o fabrico de material circulante em Portugal. Se algum deles estivesse contra, certamente que não o iria fazer e depois tentava impugnar por esse motivo. E penso que respondi. Falta relativamente ao passo ferroviário verde. Quero dizer que nós, em 2 dias, já vendemos, até há pouco, 3.354 passos, 3.354 em 2 dias, e já tivemos também em reservas nos comboios intercidades cerca de 1.500 reservas em viagens de intercidade. Em 2 dias está a ter uma boa adesão, leva-nos a crer, pelo menos nesta fase inicial, que efetivamente os cálculos que as nossas equipas fizeram estão no caminho certo e irão aproximar-se
à partida também dos números que nós conseguimos aferir. E queria só deixar, por último, dizer que relativamente também a essa questão que tinha colocado de não termos informação, nós hoje já temos informação na nossa IEP de atrasos da maioria dos serviços e foi concluído um projeto recentemente também que irá melhorar muito essa informação. Neste momento está em testes. Como digo, nós temos um plano estratégico, faz parte desse plano estratégico um conjunto de ações. Não é só a alta velocidade que está aqui em causa, nós estamos a trabalhar na digitalização, estamos a trabalhar em vários projetos de modernização. Este plano estratégico começou apenas em 2022, já fizemos muitas coisas, já desenvolvemos muito trabalho, muito dele ainda não é visível, mas os resultados vão aparecer, como já apareceu ao nível da sustentabilidade da empresa, e irão aparecer mais à frente, porque, como digo, as nossas equipas têm sido incansáveis. A esse nível já temos, como digo, em testes, também para conseguirmos disponibilizar na nova app. Estamos a desenvolver um novo site, estamos a desenvolver uma nova app que irá também melhorar a informação e a forma como lidamos com os nossos passageiros. E estamos também já em teste, ou seja, nós já conseguimos pagar com cartão online, já conseguimos pagar com cartão bancário nas bilheteiras e temos já um conjunto de operadores de revisão e venda que já estão em testes também para conseguirmos a concretização dos pagamentos a bordo dos comboios também por essa via. Quero dizer que a CP tem um sistema de bilhética efetivamente muito antigo, mas nós também temos muitos equipamentos espalhados a nível nacional e a modernização é diferente de um operador regional, cuja modernização acontece com um número reduzido de equipamentos e é muitas vezes está muitas vezes confinado e é fácil, com um baixo investimento, consegue-se atingir esse objetivo. A CP precisa de um investimento muito maior quando faz a modernização dos seus equipamentos, uma vez que opera a nível nacional. Terminou? Sim. Terminou, Sr. Presidente. Então, está inscrita a Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, do LIVRE, que tem 3 minutos. Faz favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. De facto, este formato de audição é muito útil e acho que é de adotar mais vezes e em mais comissões até. Sr. Engenheiro Pedro Moreira, muito bem-vindo a esta comissão. Muito obrigada por estar aqui connosco. Eu tenho 3 minutos, portanto vou fazer assim várias perguntas rápidas. Relativamente, quando falamos de negócios, falamos também necessariamente dos trabalhadores e foram alcançados alguns acordos no verão com alguns sindicatos, mas há uma nova greve convocada pelo Sindicato Ferroviário de Revisão Comercial e, portanto, gostava de perguntar se está previsto ou está a decorrer um novo processo negocial. E também queria perceber quais são as expectativas de próximos aumentos salariais dos trabalhadores, portanto, o que é que está a ser feito para a valorização dos trabalhadores na CP. Isto também ligado ao que está previsto no Orçamento do Estado de contratação de trabalhadores aposentados para o setor ferroviário e, portanto, gostava de perceber qual é que, do ponto de vista da administração da CP, é a ordem de grandeza de trabalhadores necessários para colmatar os quadros da CP. Relativamente ao passe ferroviário nacional, agora passe ferroviário verde, já respondeu a várias das perguntas que tinha, mas então tenho perguntas novas. Uma das perguntas é se há expectativa e se isso foi considerado de transferência de procura do Alfa para intercidades, de pessoas que passam a usar o passe ferroviário e se isso foi incluído nas contas dos 19 milhões de euros. Por outro lado, também queria perceber o que é que está planeado em termos de reforço de oferta, porque necessariamente vamos ter mais procura e, portanto, de reforço de oferta para dar resposta ao aumento de procura, porque sabemos que quem vai experimentar ou voltar para os transportes públicos tem de ter uma boa experiência de início, porque senão depois dificilmente volta. E depois outra questão, também relativamente ao passe ferroviário, é quando o passe ferroviário foi criado, por iniciativa do LIVRE, a ideia era ir progressivamente alargando a vários serviços dentro da CP, mas depois também a outros modos. E, portanto, gostava de perceber o que é que tem sido feito e se tem havido conversas e reuniões e trabalho e estudo sobre o alargamento do passe ferroviário nacional para um passe de mobilidade nacional, que era esse o objetivo final da criação também deste passe. Relativamente à articulação com a Renfe, que também já foi referido, gostava de perceber um bocadinho melhor como é que tem sido feita esta articulação, quais é que são os grandes objetivos e também pedir um ponto de situação dos comboios noturnos, também é uma das questões que temos em ligação à Espanha.
Em relação à compra de material circulante, eu gostava de perceber o que é que foi considerado para a reprogramação dos encargos plurianuais relativos ao plano de investimento em material circulante para a CP, publicado na Resolução do Conselho de Ministros de 28 de março de 2024. Gostávamos de perceber qual é que é o ponto de situação da aquisição de material circulante, nomeadamente também a nível dos concursos, das impugnações, de saber o ponto de situação. Relativamente à alta velocidade, que é absolutamente estratégica para Portugal, não só em termos de mobilidade, mas também em termos de combate às alterações climáticas e a nível ambiental, para conseguirmos ter toda uma mobilidade mais justa e mais sustentável. Gostava de perceber também o que é que, na estratégia para a alta velocidade, como é que está a ser incorporado toda a rede, digamos, da CP, portanto, todos os outros serviços para a alimentação da alta velocidade e, portanto, na verdade, para servirmos melhor todo o país. Muito obrigada. Isso mesmo, Sr. Deputado. O Sr. Engenheiro está a acabar de tomar notas das várias perguntas que colocou, todas pertinentes, sem dúvida. A questão do passo ferroviário verde, há aqui eu não ouvi os Srs. Deputados referirem-se a esse aspecto. Peço desculpa, mas a verdade é que para adquirir o passo ferroviário verde, nós temos que adquirir o cartão da CP, coisa que eu próprio, por isso é que eu sei, não é? E, portanto, não se pode ter o passo ferroviário verde sem ter o cartão da CP. Ora, para adquirir o cartão da CP, tem um custo, não muito elevado, mas demora até ao máximo 10 dias. O que quer dizer que eu próprio, que queria adquirir o passo ferroviário verde, porque acredito na CP, não tenho o passo ferroviário verde, porque requerendo vai demorar até 10 dias, ou se o quiser fazer de forma urgente, tem que me deslocar ao local, não é? E pagar uma taxa suplementar. O que significa que, se houver procura, ela irá aumentar daqui a alguns dias, imagino eu, depois das pessoas terem acesso ao cartão, não é? Pois não vão ser só. Sim, mas esta questão é uma questão técnica, mas é aquilo com que os cidadãos se confrontam quando querem adquirir o passe. Não é? Pois. Pronto, Sr. Presidente. São os 3 minutos para responder às questões. Obrigado. Muito bem, obrigado. Pronto, mas relativamente à questão do passe, quero informar que nós, embora tenha começado no dia 21, nós começamos a receber solicitações muito antes e a disponibilizar os passos, motivo pelo qual já existem reservas, senão não aconteceria neste momento. E temos até conseguido, num espaço inferior a esses 10 dias, nós estabelecemos esse prazo porque pode existir um volume elevado de cartões aos quais a CP possa não dar resposta e daí que está um prazo aí mais alargado. Relativamente às negociações com sindicatos, informo que efetivamente há uma greve, nós estamos a dialogar com eles, mas há um direito que lhes assiste, têm as suas razões, há outra perspectiva na empresa, mas pronto, nós ainda temos a esperança que isso é bom senso, uma vez que há abertura também por parte da empresa em negociarmos, sendo que há limitações, e nós já atingimos as nossas limitações relativamente à greve que está já planeada a partir da manhã. Não obstante, tocou em um ponto importante que é a valorização dos trabalhadores. Nós, efetivamente, em muitas das áreas, a CP está a pagar abaixo dos valores de mercado. Nós temos profissionais altamente qualificados, muitos deles são apetecíveis até para a indústria e setor privado, e há algum risco cada vez maior de virem buscar trabalhadores. Sim, nós precisávamos de valorizar mais muitas das carreiras da CP. Há situações que eu não consigo perceber, nomeadamente porque é que em áreas idênticas, nomeadamente, por exemplo, podem-me dizer que há operadores privados e eles são completamente livres de pagarem o que querem, mas depois temos comparações como no metro de Lisboa, onde profissionais com a mesma categoria recebem mais do que os trabalhadores com carreira equivalente do lado da CP. Isso é um problema que temos de resolver. Não obstante, nós, há alguns dias, começamos um trabalho que está a ser desenvolvido entre a administração, os colegas das relações laborais e todos os sindicatos, para desenvolver um trabalho com uma proposta que pretendemos apresentar
de valorização das carreiras dos trabalhadores da CP e recuperação, pelo menos tanto quanto possível, da perda de compra, porque efetivamente o salário mínimo nacional tem subido em percentagem muito superior às dos restantes salários. Há uma grande aproximação e já houve inclusive necessidade de cortarmos índices na base de muitas dessas carreiras. É uma preocupação que temos, porque o sucesso da empresa, o que temos conseguido, é um trabalho conjunto desta equipa de todos os trabalhadores. E se nós perdermos estes excelentes profissionais que temos, coloca também em risco a nossa atividade ou, pelo menos, a qualidade do serviço que prestamos. Sim, concordo, há muito trabalho a desenvolver a esse nível. Relativamente ao passo ferroviário nacional, o mesmo foi implementado com sucesso o ano passado, houve até uma adesão razoável, ainda que este passo estava limitado aos comboios regionais. Ele agora acabou por se utilizar esse passo como base, mesmo até no nosso sistema, e ele foi convertido neste passo ferroviário nacional. Relativamente ao alargamento para um passo de mobilidade nacional, tem que ser feita uma negociação com outros operadores para conseguirmos atingir esse objetivo, mas eu diria que nos últimos anos o país tem dado passos importantes no sentido de tornar o transporte público cada vez mais acessível, tanto o ferroviário como o rodoviário, e também tem dado passos importantes no sentido de integração cada vez maior de todos os operadores de transporte. Na realidade, sempre que conseguimos um avanço nesse sentido, com maior integração, a experiência que temos, nomeadamente se olharmos para os urbanos de Lisboa e para os urbanos do Porto, é que, quando se pensava inicialmente isto vai haver concorrência, vai-se desviar, todos os operadores cresceram em número de passageiros, ou seja, estamos a tornar o transporte mais acessível, mais fácil de utilizar e o resultado final, pela experiência que temos em Portugal, mas pela experiência que temos também noutros países, é que resulta num acréscimo de passageiros para todos os operadores, para todos, sim. Relativamente ao investimento de material circulante, nós temos inscrito no nosso plano de atividades e orçamento valores para o investimento quer de material que está já a ser adquirido. Nós temos um conjunto de unidades que já estão a ser fabricadas, que já adjudicamos, que são 22 comboios de tipologia regional, 12 dos quais serão bimódon, elétricos e diesel, são híbridos, se fizéssemos a analogia da rodovia, e temos 10 ainda diesel, e estamos agora, com este concurso da 117, que houve uma tentativa de impugnação, e nós estamos a trabalhar no levantamento dos efeitos suspensivos, uma vez que este material circulante é importante, principalmente para substituirmos material circulante muito antigo. Para terem uma ideia, na linha de Cascais nós temos duas séries, uma com 60, outra com 70 anos de idade, isto não se verifica praticamente em nenhum país do mundo, e só conseguimos sucesso na operação porque nós efetivamente somos muito bons nesta área da manutenção, da engenharia, do material circulante, e os colegas a esse nível têm feito um excelente trabalho e temos conseguido superar uma série de problemas, mesmo de obsolescência dos sistemas. Também no nosso plano de atividades e orçamento estão inscritos valores para a aquisição dos comboios de alta velocidade, sendo que a primeira tranche dessa despesa não cai em 2025, mas só em 2026. Penso que respondi a tudo. Muito bem. Senhores deputados, vamos iniciar uma segunda ronda, que é para fazerem a dobra. Senhor Engenheiro, são 2 minutos a cada grupo parlamentar e depois faz uma resposta final, conjunta. O Partido Socialista inscreve-se, é o Sr. Deputado Ricardo Costa. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, relativamente, e permitam que faça aqui uma reflexão e um contexto. Nós só conseguimos vencer e ter uma política de mobilidade, onde eu tenho chamado, e eu chamei e escrevi, que eu apelido de uma política de 3 Cs. Nós temos claramente uma confiança, uma credibilidade e um comprometimento. Nós só deixamos a chave do nosso automóvel em casa, o automóvel em casa, se nós formos capazes de conseguir responder e corresponder a estas 3 dimensões na política de mobilidade, até para vencer aquilo que nós pretendemos fazer, a descarbonização e a neutralidade carbónica. Aquilo que eu disse isto, porquê? Porque, entretanto, o Sr. Presidente disse que a questão do alfabeto em Guimarães, efetivamente, tem número de utilizadores reduzidos. Eu compreendo isso.
mas as necessidades também se criam. Nós temos hoje um telemóvel ao nosso lado que não existia. E hoje em dia nós somos completamente dependentes de uma necessidade que se criou. Portanto, nós só conseguimos mudar o paradigma da mobilidade em Portugal, somos capazes de arriscar. E por isso é que há a CP do Estado e não uma outra CP, obviamente, que só olha a lucros e a racionalidades dos números. Importa ter isto em conta. E, portanto, eu estou convencido que há muitos utilizadores de Alfa Pendular que vai a Braga e vai a Porto de Campanhã, que são de Braga, de Faf, de Isel, são de outros locais, obviamente, que podiam ir a Guimarães e não vão, porque efetivamente não há um comprometimento e uma confiança num serviço que devia ser um serviço importante. Duas questões rápidas, porque o tempo urge. Concordo ou não que se faça uma ligação do quadrilátero urbano nestes 4 concelhos mais industriais do país, Famalicão, Braga, Barcelos e Guimarães, que vivem mais de 1 milhão de pessoas, onde há movimentos pendulares de mais de 60 mil pessoas entre estes concelhos. E uma última pergunta. Eu concordo que a competitividade é sadia, mas não acha, e para ser Presidente mesmo para terminar, no dia 24 de julho de 2024, o Sr. Ministro Miguel Pinto Luz, ao Negócios, disse: não vamos comprar tantos comboios quantos a CP queria, frisando que queremos privados dessa concorrência, tanto portuguesa como estrangeiros. Fim de citação. Acha que é possível fazer uma internacionalização em Espanha, dentro de umas declarações que o Ministro Miguel Pinto Luz o disse, sem mais material circulante? Como é que isto se faz sem isto? Não acha que é uma incongruência? Muito obrigado. Ok. Sr. Deputado. Sr. Deputado Gonçalo Lage, do PSD. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo assim às senhoras e senhores deputados, ao Sr. Engenheiro Pedro Moreira e ao Sr. Engenheiro Miguel Laranjeiro. Esta questão que acabou de ser feita tem uma resposta muito simples. Faz-se desde logo com um plano de negócios, faz-se com previsão, faz-se com uma estratégia. É exatamente o contrário do que foi implementado nos últimos anos, Sr. Presidente. E é fácil nós entendermos isto. Ainda para mais, ainda o Partido Socialista acabou de ser desmentido mais uma vez, como tem sido sucessivamente, mas disse aqui coisas na primeira intervenção como uma inversão de estratégia, um prejuízo da operação pela limitação da compra dos comboios e comprometer a qualidade e de limitação artificial da concorrência, que é exatamente o contrário da nossa posição. A nossa posição, e aliás foi o Partido Socialista que foi responsável pela própria implementação da diretiva da liberalização do setor ferroviário e, portanto, o Partido Socialista fez isso e nós concordamos, obviamente. Nós somos a favor, que é isto que é importante que fique esclarecido, de uma CP que seja uma CP forte, seja uma CP com qualidade e que seja uma CP onde todos os portugueses queiram viajar e queiram andar em Portugal e lá fora. E isto para nós é determinante. Nós não queremos limitar a concorrência e não queremos que a CP seja o único operador. Nós queremos é que a CP seja o operador de referência pela qualidade e pela carga que transporta no seu nome e na sua história, que é o nome e a sua história que representam Portugal e que representam os portugueses. E, portanto, dito isto, é para nós difícil nós conseguirmos abordar esta questão, nomeadamente da alta velocidade, sem termos em concreto um plano de negócio que diz respeito à atividade, no sentido de dizer, nós temos notícias que falam desde compra de 22 comboios, temos notícias que falam de 14 comboios, temos notícias que falam de 10 comboios. E, portanto, o que nós temos que fazer daqui para a frente é adequar, obviamente, esta estratégia e esta compra ao plano de negócios que nós temos para conseguirmos ter uma CP a funcionar precisamente com a força que nós queremos. E, portanto, o meu pedido neste momento também era ao Sr. Presidente da CP, se nos podia depois fazer chegar então esse documento do plano de negócio, se o mesmo já está ou não está articulado com a própria tutela, se o mesmo já está ou não está neste momento negociado nessa forma, enfim, com questões que possam ser sensíveis de serem todas, enfim, eliminadas, mas que nos faça chegar a parte que diga respeito à estratégia que possa ser de conhecimento público, até para nós depois conseguirmos até comparar e perceber outras questões, que é uma questão que nos preocupa bastante, que ainda veio agora recentemente uma notícia que dizia respeito que a compra dos tais 117 comboios, com atraso obrigava a serem suportados 387 milhões de euros de orçamento de Estado, ao invés de poderem ser em programas europeus, neste caso do 2030. E esta situação para nós é grave, e a pergunta que deixo ao Sr. Presidente também da CP é de que forma é que a CP consegue neste momento atuar para prevenir e conseguir mitigar as implicações destes atrasos e destas litigâncias, porque isto é muito grave para o erário público português e aqui causamos, obviamente, um grande constrangimento e uma preocupação muito grande a todos os portugueses. Muito obrigado. Sr. Deputado. Deputado Filipe Melo, do Chega. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados e um cumprimento especial ao Sr. Presidente da CP, Sr. Engenheiro, a quem me dirijo rapidamente, que o tempo é curto. Sr. Engenheiro, devo-lhe dizer que tem o meu mérito porque é um sofredor. Passou por um governo socialista e sobreviveu. Está a sobreviver a um governo social-democrata.
O senhor é mesmo um sofredor e, por isso, eu queria colocar-lhe duas questões diretas e objetivas. E uma até indo ao encontro do que é o espectro político. O senhor engenheiro via com bons olhos a entrada de um player fortíssimo, muito forte, capaz de competir taco a taco com a CP, como fez o Chega com o PS e com o PSD? Isso era a primeira questão. A segunda questão que eu gostava de lhe colocar. O Intercidades e o Regional dão uma faturação média de 70 milhões de euros à CP. E eu pergunto-lhe se os 19 milhões que o Governo negociou com a CP se vão chegar para fazer face a esses 70 milhões de faturação. E depois perguntar-lhe também, isto num cenário hipotético, mas no mundo do negócio o seu engenheiro sabe muito bem como é que tem que ser feito, no caso do pagamento dos 19 milhões não ser a tempo. Isto porque o Estado, infelizmente, não é um bom pagador. E eu pergunto-lhe como é que o senhor engenheiro vai gerir a empresa, uma empresa desta dimensão, se houver efetivamente este atraso no pagamento dos 19 milhões. Outra questão também muito breve e muito direta. Como é que vai conseguir resolver o excesso de procura que se antevê, com o passe verde, face aos poucos comboios que já tem atualmente em circulação? E por último também, concluindo, Sr. Presidente, se o Sr. Engenheiro pudesse dar uma resposta, nem que fosse muito breve, à questão do deputado Carlos Barbosa sobre a bitola, ficaríamos gratos também. Muito obrigado. Muito bem. Senhora Deputada Isabel Mendes Lopes, faz favor. Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente à questão da valorização dos trabalhadores, é muito preocupante porque, de facto, há muitas áreas, não é só na CP, de forma geral, na função pública, no Estado, nas empresas do Estado, áreas que são muito apetecíveis pelo mercado privado e em que há limitação nas condições que são oferecidas aos trabalhadores no Estado e, portanto, muitas vezes até o que acontece é as empresas públicas, o Estado, acaba por formar os trabalhadores e depois os trabalhadores acabam por sair porque têm melhores perspectivas de carreira e melhores condições de trabalho fora. E isso, de facto, é muito preocupante e, portanto, gostava de perceber o que é que tem sido feito, que diligências é que a administração da CP tem feito junto do Governo para sensibilizar para esta questão, principalmente para os próximos anos, em que vamos ter uma revolução na mobilidade em Portugal e, portanto, precisamos ter uma CP muito forte e, juntamente com as outras empresas públicas, também. Em relação, disse também que já chegaram ao limite nas negociações com os trabalhadores, gostava de perceber um bocadinho melhor o que é este limite e o que é que tem sido feito. Também uma pergunta que eu tinha deixado, porque tive pouco tempo, há pouco falou-se da questão da pontualidade dos comboios, que é um problema, e havendo as limitações de velocidade que são conhecidas na infraestrutura, a minha pergunta é se não é possível prever já à partida alguns dos atrasos que vai haver e incorporar isso no horário e informar de antemão, atenção, este alfa normalmente demora 3 horas, hoje vai demorar 3 horas e 20 a chegar, porque vamos ter uma limitação de velocidade, mas incorporar as limitações de velocidade que já são conhecidas por causa das obras no horário. E gostava de voltar à questão, porque eu, pelo menos não apanhei, em relação ao Paço Ferroviário Nacional, e, portanto, depreendo que não houve conversas nem estudos para o alargamento para outros modos, mas relativamente à transferência de procura de passageiros do Alfa para o Intercidades, se isso foi considerado e se foi considerado na questão dos 19 milhões de euros. Obrigada. Muito bem, Sra. Deputada. Sr. Engenheiro, tem algumas questões repetidas, mas tem outras questões que, de facto, não tinham sido colocadas e uma outra por responder.
e nessa medida dispõe de 8 minutos. Pode responder às questões colocadas e, se quiser, aproveitar para uma conclusão final. Okay. Faz favor. Muito bem. Começando, só com um complemento há pouco sobre o que disse do passo ferroviário verde, queria referir que nem todos os nossos clientes têm de adquirir este novo passo ferroviário verde, uma vez que todos aqueles que já dispõem de passo monomodais CP ou do anterior passo ferroviário nacional podem convertê-lo em qualquer ponto de venda no novo título, motivo pelo qual isso agiliza na hora, ou seja, em qualquer ponto consigo fazer essa alteração e com isso deixa de existir esse delay necessário para a aquisição do novo título, que só se irá verificar para os novos clientes que teremos. Por isso, essa questão já está. A interação de serviços. Também tínhamos esquecido, antes de responder à senhora deputada Livre, a integração de serviços também faz parte do nosso plano estratégico, que está ligado à alta velocidade, que o nome até já está errado, porque chama-se Horários 2028, porque inicialmente estava previsto que o primeiro troço da linha iria ocorrer ou ficaria concluído em 2028. Mas, não obstante, há um trabalho que nós estamos a desenvolver que tem o seguinte objetivo: estruturar toda a mobilidade nacional ferroviária a partir de uma espinha dorsal que será a alta velocidade, integrar bem e criar sinergias também com o restante serviço da rede convencional, para que, no final, a abrangência e os benefícios que se tiram para as populações não sejam limitados à área geográfica onde nós vamos ter a linha de alta velocidade, mas também através de outras ligações de serviço convencional, que irá permitir a redução substancial do tempo de viagem, e assim todas as outras populações do território nacional podem tirar partido desta nova infraestrutura. Isso é o que está a ser pensado e é um projeto no qual nós também estamos a trabalhar. Relativamente, voltando à questão dos Alfa Pendular Braga-Guimarães, eu percebo aquilo que o Sr. Deputado disse, e nós chegamos a manter até o limite o mesmo não sendo rentável. Enquanto tivemos os 10 comboios, não retiramos aquele serviço de lá, chegámos a mantê-lo. A partir do momento que nós perdemos um comboio, tínhamos de tomar uma decisão. Não tínhamos outra forma de o fazer, porque ou penalizávamos um conjunto reduzido de pessoas, ou penalizávamos um conjunto elevado. Mas tem razão, mas concordo. Aliás, a nossa missão é garantir a coesão territorial e ao garantirmos a coesão territorial, não queremos retirar ou diminuir o número de serviços, o número de ligações, muito pelo contrário. Concordo também que na região existe potencial, existe necessidade futura de garantirmos mais ligações. Eu até diria um reforço no serviço de tipologia urbana. Aliás, a Câmara de Guimarães tem estudos nesse sentido, que eu tenho conhecimento, onde dá destaque também a uma necessidade superior deste tipo de comboios. No entanto, nós temos comboios de tipologia urbana no Porto, que poderiam servir a esse propósito. Nós só temos 34 comboios que fazem ligações não só dentro da área metropolitana do Porto, mas ligações a Aveiro, Guimarães, a Braga, Marco de Canaveses. Estamos no limite da utilização desta frota. Iremos conseguir expandir a Leixões, mas com uma estratégia de alguns de serviços que eram encaminhados da linha do Norte para São Bento passam a ser encaminhados para a linha de Leixões, mas é a utilização dos mesmos comboios, não temos outros que permitam reforço. Não obstante, no conjunto da 117 há um conjunto adicional de comboios, 16 para a área metropolitana de Lisboa e 12 para o Porto, no qual nós pretendemos melhorar e reforçar os serviços desta tipologia, também com uma maior abrangência, obviamente, tanto a Braga como a Guimarães. Ok. Relativamente à questão de alguma limitação que exista
no número de comboios. Nós não temos, eu estou a par das notícias, mas nunca, como digo e repito, nunca tivemos, nas diversas reuniões com a tutela, nunca nos foi transmitido qualquer limitação no número de comboios que nós vamos adquirir. Efetivamente, hoje existiram um conjunto de notícias sobre diferentes números de comboios. Uma parte delas nunca existiu em nenhum dos planos da CP, outra parte existiu, mas decorre de afinações. Lembro que nós já estamos a trabalhar neste projeto desde 2020 e estamos a afinar cada um dos estudos e, quando temos mais informação, afinamos o benchmarking, afinamos o modelo de operações, o modelo de negócios, estamos a afinar o número também de comboios que pretendemos adquirir e houve algumas alterações que foram efetivamente realizadas pela CP, mas não sei responder qual é a decisão final do acionista, que irá tomar uma decisão em função do plano de negócios e já que estou neste tema, quero dizer que nós já entregamos o plano de negócios, já tínhamos entregue antes um estudo de viabilidade económica do projeto de alta velocidade da CP e no dia 14 entregamos o plano de negócios. Mas queria deixar aqui um apelo, por favor, não solicitem o plano de negócios da CP, que ele tem informação confidencial, mas é quase toda, eu não aproveito nenhuma página que não tenha. E assim, nós esperem lá, a CP não tem conhecimento do plano de negócios de empresas que irão estar em concorrência com ela. Não é justo, e isso prejudicaria a CP, se outras empresas, ao tornarmos o documento público, tivessem acesso a essa informação. Peço que não solicitem informação que deve ser mantida como confidencial para a proteção deste negócio futuro da CP. Podemos compilar um conjunto de informação. Pronto. Sim, pronto, mas acho que nenhum dos partidos aqui presentes pretende prejudicar a CP. Pronto. Relativamente às litigâncias, parece-me que a ação ao nível da CP é muito limitada. E isto digo porque o que os fabricantes de material circulante nos transmitem é que há maior litigância em Portugal porque são os fabricantes a dizer, somos o país mais transparente de todos, a nível europeu, neste tipo de concursos. E como somos o país mais transparente, grande parte dos pedidos de impugnação resultam de algumas falhas ou lapsos na apresentação do caderno de encargos, que, face à dimensão, todos têm, e que, segundo o nosso jurídico, segundo os nossos técnicos, não representa um problema na medida em que o fabricante tem que cumprir o caderno de encargos e tem que homologar o material circulante, seria um falso problema. No entanto, eles utilizam esses lapsos e não há um único fabricante que tenha um caderno limpo, isento de erros, quero dizer. E eles utilizam essa informação, que é pública, no portal, que é pública, que é acessível a todos os fabricantes, para tentarem impugnarem o concurso, e não parece que exista, ao nível da CP, nós temos tido cuidado e houve essa mensagem muito clara às nossas equipas e aos consultores jurídicos com os quais estamos a trabalhar, para reduzir, tanto quanto possível, a possibilidade de litigância, mas são eles próprios a dizer que, face à legislação que temos em vigor, é muito fácil encontrar formas de avançar com impugnações. Relativamente à entrada de outros players em concorrência com a CP, como digo, nós estamos preparados para isso. Estamos a trabalhar com um grande pormenor no serviço que pretendemos implementar de alta velocidade e estamos convictos que vamos ter sucesso na implementação do nosso serviço, e isso não tira margem para que outros players possam estar presentes e tenham também a sua cota de mercado e que possam também, obviamente, ter sucesso. E, como digo, nós estamos a contar que isso aconteça e está previsto também no nosso plano de negócios e seria responsável da nossa parte se não o fizéssemos. Relativamente às compensações, como digo, reitero a confiança nas nossas equipas. É certo que vai existir uma grande redução de bilhética ao nível destes serviços,
nomeadamente nos comboios intercidades. Nós calculamos um valor, mas, como digo, há mecanismos, através do contrato de obrigações de serviço público, caso, num cenário em que a compensação não seja suficiente, de ativarmos esses mecanismos para podermos nivelar a compensação com a perda de receita. Quero dizer já que nesse valor que indicou, já existem uma parte da despesa das operações, já está coberta pelo contrato de obrigações de serviço público, pelo que não é a totalidade desse valor que está em causa, mas a parte da receita que vamos perder, efetivamente, com as vendas de bilheteira, mas também há uma compensação direta ou uma receita adicional que provém dos novos passos que vamos vender. Nós calculamos, como digo, acredito nas equipas, penso que fizeram um bom trabalho, há uma possibilidade de não acontecer exatamente como eles calcularam, mas penso que a esse nível não há problema, uma vez que, como digo, há mecanismos para a devida correção. Relativamente ao excesso de procura, sim, nós temos tido excesso de procura, ou temos tido um aumento de procura gradual nos últimos anos, motivo pelo qual nós temos, enquanto não temos material circulante novo, temos estado a trabalhar na recuperação e reposição ao serviço de mais material circulante. É um plano que está em curso desde 2020 e que possibilitou, até ao momento, que colocássemos ao serviço mais 14 locomotivas elétricas, 7 locomotivas diesel, 7 automotoras elétricas, 3 automotoras também diesel, 47 carruagens de via estreita, atualmente, e 4 carruagens de via... 47 carruagens de via larga e 4 carruagens de via estreita. Este plano não terminou, as nossas equipas continuam a colocar novo material circulante ao serviço, nomeadamente a Zarco, que falou, ainda temos um conjunto adicional onde nós estamos a trabalhar, obviamente que abrandou, e um dos motivos, obviamente podíamos acelerar isto com mais pessoas, mas um dos motivos é que nós guardamos para o último, as carruagens estavam em pior estado, ou seja, nós utilizamos, fizemos uma avaliação, para acelerarmos a reposição ao serviço, começamos por aquelas que estavam em melhor estado, reparamos, modernizamos e colocamos ao serviço. E agora continuamos a trabalhar no sentido de termos mais material circulante que nos permita dar uma resposta ao crescimento que se espera e que já está a acontecer, mesmo sem este passo ferroviário verde, na medida em que nós, só este ano, comparativamente ao ano anterior, para o mesmo período, entre janeiro e agosto, tivemos um crescimento, como digo, que se aproximou dos 11%, em termos de passageiros. Em relação a 2023, mas vai ser o ano das greves, mas vai ser o ano 2023, vamos bater novos recordes. Vai acontecer em 24, quero dizer, vamos bater novos recordes do número de passageiros. Ou seja, já passamos muito o valor de 2019, já tinha acontecido em 2022. Não entrem em diálogo direto, não é possível. Em 2023, mesmo com as greves, superamos os valores. Atenção que em 2023, mesmo com greves, tivemos um crescimento elevado no número de passageiros e que continua a existir agora, antes até da implementação deste passe. Relativamente às questões da bitola, o que posso dizer é que nas ligações internacionais com Espanha a Vigo, a linha de alta velocidade terá características idênticas à infraestrutura a construir em Portugal, com bitola ibérica, pelo que os comboios que pretendemos adquirir serão totalmente compatíveis com. Relativamente a ligações a Madrid, e como disse também já, para além do número base, nós temos um conjunto adicional de comboios em opção que podemos ativar se confirmarmos que o material circulante que vamos adquirir tem compatibilidade com essas ligações. Caso isso não aconteça, temos sempre a opção de aquisição de um conjunto adicional por via de outro concurso para atingirmos esse objetivo. Relativamente às condições salariais dos trabalhadores, confirmo que já houve diligências com a tutela setorial e eles têm conhecimento do trabalho que nós estamos a desenvolver entre a administração e os sindicatos para apresentarmos um plano que permita melhorarmos as condições salariais dos trabalhadores da CP.
Relativamente à questão da pontualidade dos comboios, o que acontece é que os horários que nós temos em vigor, que já foram discutidos e analisados em conjunto com o gestor da infraestrutura, já estão a incorporar atrasos. Recordo que nós estamos a fazer, antes das obras, 2h35, Porto Campanhã, Oriente, com os Alfa Pendular. Neste momento, estamos com mais 15 minutos, que incorporava os atrasos expectáveis das obras. No entanto, tens tido constrangimentos com diferentes empresas que são responsáveis pelas obras e criam alguma imprevisibilidade relativamente ao que acontece em cada um dos dias. Ou seja, há dias onde efetivamente não existem essas perturbações e os atrasos que já estão incorporados no horário são suficientes e o comboio consegue chegar a horas dentro do horário atual. Existem outros momentos que existem outras perturbações sobre os quais nós não temos controlo, onde isso não é de todo possível e depois há alguns atrasos em transferência. Relativamente à possível transferência de receita do Alfa Pendular para o Paço Ferroviário Verde, eu posso dizer que não está cautelada neste valor e não poderíamos fazê-lo na medida em que o Alfa Pendular está a operar no mercado livre. Seria errado que nós incluíssemos um valor da nossa parte para um serviço que está a atuar totalmente em concorrência, que colocássemos lá um valor de compensação. Não obstante, também estamos a analisar. Tem subido muito a utilização até turística neste tipo de comboios. Uma parte das vendas que nós temos deste tipo de serviços vem da CP Empresas e também do setor do turismo. Inclusive, nós temos muitos comboios que enchem completamente e se tivéssemos mais lugares, venderíamos mais títulos, praticamente de forma exclusiva com turistas que viajam no nosso país. Ainda por cima são, ainda bem, comboios fora das horas de pico, o que acaba por também contribuir para os resultados que nós estamos a ter ao nível do aumento significativo de passageiros e vamos ter que continuar a trabalhar no sentido de compensar eventuais perdas nesse serviço também. Penso que respondi a tudo. Muito bem, Sr. Presidente. A experiência que eu tenho, aliás, é de necessidade de reserva do Alfa Pendular com 48 horas de antecedência no mínimo, depois senão não se consegue arranjar lugar. O Sr. Deputado Filipe Melo pediu a palavra para uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos, porque correu alguma coisa mal aqui e vai referir isso. Faz favor, Sr. Deputado. Vamos lá ver o que é que sai. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, Sr. Presidente, eu gostava de, na sua pessoa, solicitar ao nosso convidado, ao Sr. Engenheiro, Presidente da CP, que não usasse mais os considerandos que usou aqui, ao dizer para não solicitarmos o plano de negócios da empresa. Sr. Engenheiro, Sr. Presidente, é assim que eu tenho que me dirigir naturalmente. Sr. Presidente, a CP é uma empresa que é detida pelo Estado português. Naturalmente que nós, ao escrutinarmos o trabalho do Governo, automaticamente temos o direito e o dever de ter acesso a toda essa documentação. Isso, naturalmente, que é uma omissão de informação que está perante o Parlamento. Mas é importante que se diga também, Sr. Presidente, e não é intervenção, é mesmo interpelação, até porque isto torna-se mais premente quando foi noticiado que o concurso da CP pode ter ajudas do Estado encapotadas, não sou eu que o digo, é Pedro Teles, especialista em contratação pública, em que analisou o caderno de encargos e não foi comunicado à Comissão Europeia uma parte substancial do valor. Portanto, o que nós pedimos é que haja transparência e, ao abrigo dessa transparência, não pode ser solicitada a esta Casa que não peçamos qualquer tipo de informação. Muito bem. O Sr. Deputado está entendido. A esse assunto eu mesmo me iria referir, se o Deputado não tivesse referido. Como é evidente, o Parlamento tem as funções, não vale a pena estar a repetir. Obviamente que sim, e sendo uma empresa do setor empresarial do Estado, naturalmente que sim também.
nós já fomos capazes de ter aqui informação classificada e de reserva. Até temos vários cofres espalhados aí por diversas salas para guardar essa informação. Mas eu percebi as declarações do Sr. Presidente da CP, julgo que todos percebemos que foi simplesmente a expressão de uma preocupação legítima que tem de haver informação comercial e estratégica contida no plano de negócios que nós, enquanto também titulares de um órgão de soberania, não temos grande, penso eu, interesse que possa vir a ser tornada pública e por essa via desvirtuar também a posição da CP relativamente a eventuais concorrentes no mercado concorrencial. E, portanto, aquilo que eu penso que se imporá é que esse plano de negócio há de ser aprovado pelo Governo, que eu julgo que ainda não está, e no seu devido tempo, a expressão do Partido Social Democrata, a preocupação do Chega e de todos com certeza, procuraremos tomar as iniciativas para ter acesso a esse plano de negócios, porque enquanto representantes deste órgão de soberania máximo, temos o direito de ter acesso à informação e devemos tê-la para perceber qual é a estratégia da CP, que é uma empresa que os contribuintes vão ajudando a manter também a trabalhar e que nós queremos que seja o mais autónoma e independente possível, mas temos essa fiscalização e, portanto, nas devidas condições, no tempo em que esteja aprovado o documento, para cautelar e para proteger a CP, que é do interesse de todos, assim faremos. Recordo também que, a propósito, no dia 23 de setembro, em Trujillo, em Espanha, realizou-se uma cimeira entre os parlamentos português e espanhol, de preparação exatamente da cimeira luso-espanhola, que está a decorrer neste momento em Faro, e nessa cimeira foi salvaguardada na declaração final aspectos ligados às ligações ferroviárias, ligações ferroviárias que são importantes para nós, como seja a alta velocidade e o compromisso por parte de Espanha de fazer a ligação no seu território também, a ligação Aveiro-Salamanca, com especial interesse para as mercadorias do Porto de Aveiro, e a ligação Porto-Vigo. E, portanto, num negócio de serviço público, mas que é um negócio espetacular que a CP gera, tem toda a potencialidade para crescer, servir melhor as pessoas, porque na verdade é um negócio que tem o cliente já disponível, que é um excelente negócio, uma excelente atividade económica em que o cliente já está garantido à partida, não é? Sr. Presidente, foi um gosto tê-lo aqui, julgo que foi uma audição muito útil, muito pragmática, muito focada, com perguntas muito concretas e respostas coincidentes. E, portanto, nessa medida, expresso em nome da Comissão os agradecimentos. Senhores deputados, vamos fazer 10 minutos de intervalo, se estiverem de acordo, e depois retomamos os nossos trabalhos. Até já, então. Obrigado a todos.